Shalom de Alcha, irmãos. Peço licença nesse momento para estar aí na intimidade do teu lar, para um momento de conversa. Vai ser breve, uma pequena leitura de uma realidade que nós temos que sempre lembrar. Então, me permita aí esse momento de conversa com os irmãos. Espero que nesse momento a bondade de Al esteja em todos os momentos da sua caminhada aí, trazendo os frutos da sua boa vontade, que é o melhor para nós. Então, desde já, peço licença para estar aí diante dos irmãos aí no seu lar, para esse momento de leitura das Escrituras. E hoje o texto o tema é a nossa afiliação em Yahshua. A nossa afiliação em Yahshua. Vamos começar pelo texto de Gálatas 4, versículo 6. E porque vós sois filhos, olhe só como começa esse texto. E tem uma implicação muito, muito grande. E porque vós sois filhos, e porque nós somos filhos, olha o que vem a seguir. Enviou Yahweh aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Esse texto é maravilhoso, porque ele traz uma realidade daquilo que foi conquistado lá no mateiro, para nós outros, através de Yahshua Mashiach. E porque vós sois filho, então, porque vós sois filhos, enviou Yahweh aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Então, Yahweh em nossos corações. Romanos 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Yahweh é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, pelo Ruach Kadosh, que nos outorgou, que nos deu. Atos 10, verso 45. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado os dons, o dom do Ruach Kadosh, do Espírito Santo. Em Atos 10, relata o momento em que Pedro, na companhia de alguns da circuncisão que receberam a Yahshua Mashiach como Salvador, como Messias, acompanhando Pedro. Nesse momento, Pedro estava ministrando a realidade de Yahshua sobre os seus ouvintes, e ali estavam os gentios também. E lá no verso 44, relata que, enquanto Pedro estava ministrando, ele foi interrompido pela manifestação do Ruach Kadosh no meio da reunião, e os gentios foram também visitados, assim como no Pentecoste, onde os da circuncisão estavam lá e receberam o dom do Espírito. Eles também receberam, e aí os da circuncisão ficaram admirados, porque eles também estavam tendo naquele momento a mesma experiência que eles tiveram lá no Pentecoste, né? Então, porque vós sois filhos, e enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Os filhos não estão na carne. Romanos 8, versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne,
mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Al habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Alcha, esse tal não é dele. Olha a importância da experiência de nascer de Al, da visitação sobrenatural da parte de Al, trazendo essa realidade que já foi consumado lá no madeiro, trazendo sobre aquele que está ouvindo a palavra de Al, porque a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé que salva, a fé que nos faz ver e crer nos fatos e nas realidades que foram conquistados lá no madeiro, através de Yahshua Mashiach. Então, os filhos não estão na carne. Ainda que militamos na carne, não usamos as prerrogativas da carne, porque o anunciar é natural, como vocês estão me ouvindo, mas não por realidades humanas, não por influência humana, mas pela presença soberana do Espírito de Al sobre o regenerado. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Al habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Alcha, esse tal não é dele. Então, quero aqui acrescentar. A natureza do pecado não impede da pessoa pregar, não impede dela fazer um louvor, não impede dela ministrar uma palavra que vai transformar aquele que está ouvindo, não impede de tocar um instrumento em louvor a Yahweh, mas ele não é filho. E aqui é muito claro, se alguém não tem o espírito de Asha, esse tal não é dele. Porque a natureza do pecado não impede, mas impede de desfrutar da realidade de filho. O Espírito de Al nos vivifica. Romanos 8, versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Yahshua dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Yahshua Mashiach dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que em vós habita. Vou voltar lá no texto de Gálatas. E porque vós sois filhos, enviou Yahweh aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Então, o mesmo Espírito que ressuscitou a Yahshua Mashiach dentre os mortos, também ressuscitará os nossos corpos mortais. Então, na primeira fase do madeiro, nós participamos na morte. E assim como um corpo sem reação, sem expressão nenhuma, na primeira fase, mas Yahshua, ao ressuscitar, ele nos justifica e também dá-nos o privilégio de receber o Espírito de Yahweh que nos vivificará para expressarmos essa nova realidade, agora não mais como bastardo, mas como filho, entendeu? Então, eu quero fazer aqui uma analogia, Adão diante do Eterno, uma estátua de barro, sem vida nenhuma, mas e ao sopra sua narina, ele se torna uma alma vivente. Pois a mesma coisa no madeiro, quando nós participamos na morte junto com Yahshua. Mas recebemos o Espírito que vivificará
o nosso corpo mortal naquele momento, agora, para expressar uma realidade da qual nós não temos controle, nós não temos domínio. Foi entregue àquele que conquistou tudo isso lá no madeiro ao derramar o seu sangue, porque Yahshua é o nosso governador, é o nosso guia, é o nosso mestre, nosso professor, nosso sumo sacerdote. E a ele, da parte de Yahweh, foi comissionado para nos preparar, nos orientar, nos governar e reinar sobre nós e através de nós, enquanto estamos aqui na terra da missão, nessa terra estranha. Ainda falando sobre o Espírito, de algo que nos vivifica, 1 Coríntios 3, verso 16. Não sabeis que sois santuários de Yahweh e que o Espírito de Yahweh habita em vós? Porque vós sois filhos, enviou Yahweh aos nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai. Olha só. Os filhos clamam ao Pai. Romanos 8, versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseada no qual clamamos, Abba Pai. Romanos 8, verso 23 diz, nós que temos a primícia do Espírito, gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos e a redenção do nosso corpo. Os filhos clamam ao Pai. Então tá aí. Aqui eu quero trazer duas declarações mostrando duas realidades diferentes. A primeira, em Hebreus 8, versículo 10. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz Yahweh, nas suas mentes imprimirei as minhas leis. Também sobre os seus corações as escreverei. E olha aqui o que eu quero frisar. E eu serei o seu Criador, e eles serão meu povo. Olha a segunda declaração agora. 2 Coríntios 6, verso 18. Serei vosso pai, olha só, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz Yahweh Todo-Poderoso. Olha a diferença agora. Em Deuteronômio 5, verso 27, o Eterno fala para Marcha, quem dera eles tivessem tal coração, que me temesse e guardasse todo o tempo os meus mandamentos, para que bem fosse a ele e seus filhos para sempre. Quem dera eles tivessem tal coração, né? Então, na aliança anterior, o Eterno trata com o povo, mas na aliança renovada, do qual Yahshua é o mediador, ele nos trata como filho e filhas. Então, aonde você vai encontrar os filhos de Yahweh? No meio do povo de Yahweh. Então, uma pergunta cabe agora nesse momento, e você responde para você mesmo. Em que grupo você está? Entendeu? Então, o Eterno está tratando agora com indivíduos, não com povo. Está tratando pessoalmente, individualmente. Então, aqui ele fala, serei vosso pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. Romanos 8, verso 14, diz assim, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Yahweh. Gálatas 3, 26. Pois todos vós sois filhos de Yahweh, mediante a fé em Yahshua Mashiach. Em Lucas 10, 22, o Mashiach fala, o Pai
tudo me entregou, inclusive cada um que ele chamou para participar no evento do madeiro junto com Yahushua Mashiach. Em 2 Coríntios 5, verso 19, diz: Iau estava com Yahushua reconciliando consigo o mundo e não imputando aos homens as suas transgressões. Então está aí a importância de nós nascermos de novo, nascermos do alto, nascermos de Yau. Em 1 Coríntios 15 fala que nós primeiro trazemos a imagem do que é terreno e depois o celestial. Entendeu? Então, hoje nós trazemos ainda nesse tabernáculo a imagem do celestial, porque o Espírito de Yahushua está em nós, por participarmos do madeiro junto com ele, né? Então vamos lá. O fruto do amor de Yahweh em nós. Primeira carta de Alhana, primeira carta de João, capítulo 3, versículo 1. Olhe só que declaração, querido. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. E de fato somos filhos de Yahweh. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Olha que declaração, querido. Fecha com Gálatas 4, versículo 6. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Yahweh. E de fato somos filhos de Yahweh. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. Para fechar a nossa conversa aqui, Gálatas 4, versículo 7. Começamos em Gálatas 4, versículo 6. Vamos fechar aqui em Gálatas, capítulo 4, versículo 7. De sorte que já não és escravo, porém filho. E sendo filho, também herdeiro por Iau. Então, não somos só filhos, mas também somos herdeiros. Em Gálatas fala, herdeiros e co-herdeiros de todas as coisas em Yahushua Mashiach. Espero que essa palavra traga ânimo ao teu coração, ao teu espírito. Não importa o que você está passando, meu irmão, porque Yahweh, em Yahushua Mashiach, sempre nos conduz em triunfo. Ele suprirá cada uma de nossas necessidades em Yahushua Mashiach, seja ela qual for. Então creia, meu querido, e verás a glória de Yahweh sobre a sua caminhada, porque você não é só filho, é herdeiro também. Shalom de Yahushua, tamo junto. Obrigado por me receber aí na tua casa nesse momento e que essa palavra seja uma palavra que venha te abençoar, que venha te animar, que venha te fortalecer, em nome de Yahushua Mashiach. Tamo junto, até mais.